Olá, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. Tô de volta para a gente poder repercutir o que foi esse jogo vexatório do Vasco contra o Ceará na abertura da quarta rodada do campeonato. Mas antes eu peço seu like, o seu comentário, deixa aqui a sua opinião do que você achou do jogo de ontem. E eu gostaria de dar um recado rapidinho da NIT Quantic, que é parceira do Acorda, uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza, desde 2018 atuando no mercado de produtos naturais. A fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito da NIT Quantic é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível. Com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. É a NIT Quantic que entrega para todo o Brasil, tá? Os produtos são entregues para todo o Brasil, sempre mantendo nossa excelência em atendimento. Nossa prioridade é você. O WhatsApp é 21973010885 ou através do e-mail contato@nitquantic.com.br ou através do site nitquantic.com.br. Rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601, Icaraí, Niterói. Bom, o que falar do jogo de ontem, né? Mais uma atuação ruim de um time que desde o início do ano é pobre de ideias. Tem pouquíssimos repertórios, talvez o único repertório que o Vasco tenha enfim, jogada, podemos dizer assim, do time, é bola na área em busca de seu artilheiro, em busca de Pablo Verratti. Tirando isso, é muito pouco. O Vasco não apresenta absolutamente nada. Eu não sou um comentarista, a minha opinião sobre o Vasco está muito pautada no que eu vejo. Eu sou um torcedor, assim como você. E não me sinto com uma grande capacidade aqui de dizer, de apontar, de falar que fulano tá mal, ciclano, e o treinador, e é isso e aquilo. Mas o que vem sendo apresentado dentro de campo não tem como ser falado diferente de tudo isso que vem sendo repercutido. O time do Vasco é um time mal treinado, é um time pobre de ideias, é um time que depende de lampejos individuais de seus jogadores, como Coutinho, Nuno, o Verratti. E ontem foi assim. Com todo respeito ao Ceará, mas o Ceará também se mostrou, para mim, fazendo o jogo ontem, um time bem limitado. E o Vasco teve a capacidade de perder por 2 gols do Pedro Raul, que não serviu pra gente, não serviu no Corinthians e tá fazendo gols lá no Ceará. Uma zaga que falha novamente, uma atuação muito ruim do João Vitor, novamente sendo responsável por um dos gols do Ceará na noite de ontem. Um meio-campo com novamente o Paulinho mal. Paulinho não conseguiu ainda estrear nessa temporada. Os laterais com muitas dificuldades. O Paulo Henrique ontem ele foi fazer um cruzamento que eu não entendi até agora o que ele tentou fazer. O Piton muito mal também. Eu acho que com a ausência do Coutinho e o fato também do Nuno não ter feito uma boa partida, isso cai muito a produção do Piton. Um ataque mais uma vez muito improdutivo, porque você tem o Garré que novamente fez uma partida muito ruim, muito apagado. Talvez se eu falei o nome do Garré 1 ou 2 vezes durante a transmissão, foi muita coisa. Um Guerreiro, centroavante Guerreiro, que fica correndo ali, fica tentando pressionar, enfim, sozinho, um lobo solitário, que é o Verratti. E o que dizer sobre o Payet, né, gente? Eu acho que o jogo de ontem mostrou que não tem mais como.
entendeu? Não tem mais como. Não tem mais como você renovar com um jogador em que o custo-benefício é muito baixo. Um cara que ganha 1,5 milhão e faz o que ele fez ontem é muito pouco. O Payet no primeiro tempo ele só teve um lance, que foi aquele chute de canhota, só. E no segundo tempo ele teve a oportunidade de finalizar para o gol num lance pela esquerda do Ryan e ele não chutou. E eu não quero entrar no mérito aqui se foi pênalti ou não, mas a oportunidade que ele teve dentro da área e não ter finalizado, por que ele não finalizou? Então, assim, tirando esses dois lances, o Payet foi completamente nulo ontem. Completamente nulo ontem. Um jogador a menos, assim como foi o Garré, enfim. Então, ontem eu acho que é para bater o martelo. Cara, não dá. Não tem condições. E como eu falei, eu não sou um comentarista, eu não sou um especialista. Eu estou falando do que eu vi ontem, como torcedor. E o que eu vi é um jogador que não está rendendo. Então é um time que coletivamente não produz, não evolui. A sensação que eu tenho é que o Vasco já bateu no seu limite. O teto é esse. Vai depender da qualidade técnica de alguns jogadores, como eu falei, é o Nuno, que entrou muito bem no Vasco, é o Felipe Coutinho, num chute de fora da área, numa jogada individual, numa possível cobrança de falta, e do Verratti, que é um lobo solitário, é um guerreiro. É um cara que, com todas essas dificuldades, se tornou o maior artilheiro estrangeiro do século XXI. O que eu posso falar sobre esse cara? E que ontem fez mais um gol, absolutamente nada. Nada, porque o Verratti consegue fazer essa quantidade de gols num time completamente limitado, em um elenco limitado. Porque o Vasco olha para o banco de reservas, aí é óbvio que o Carille tem culpa nessa falta de evolução coletiva, mas ele olha para o banco e continua vendo, e ele continua vendo Alex Teixeira, Jean Davi, enfim, jogadores que já mostraram que não dá mais. Então, assim, tô falando como torcedor, não tô aqui apontando o dedo na cara de ninguém, o papel não é esse. Estou me baseando pelo que eu vi ontem. O que eu vi ontem é muito preocupante para a sequência do campeonato. Porque se o Vasco não consegue fazer um jogo competitivo contra um Ceará que é uma equipe limitada, e eu estou me baseando pelo que eu assisti ontem do Ceará, qual a perspectiva que eu tenho nos jogos contra o Flamengo no próximo sábado, contra São Paulo, contra Internacional, contra Palmeiras? Qual é? Qual é a nossa perspectiva, torcedor? É nenhuma. É de um time que, se apresentar esse mesmo futebol, e é como a gente vem falando, e a minha sensação é de que já bateu no teto, a gente vai perder para esses times e a gente vai brigar de novo para não cair para a segunda divisão mais um ano. Então, assim, medidas precisam ser tomadas. O Vasco não pode mais ser esse time que nos traz muito pouco. Então, sabe, novamente eu já fiz uma corda pedindo ao presidente Pedrinho que tenha, que se movimente. Eu sei que o ambiente ele não é propício, são muitos problemas a serem resolvidos, mas o campo está gritando por resultados melhores, por condições melhores. Vem aí a janela do meio do ano. Vamos agir. Vamos agir. Seu Marcelo Santana, seu trabalho não é legal. Com todo respeito, mas o seu trabalho não é legal. Chegadas de jogadores que não são aproveitados. O Lloyd ontem nem entrou.
Jean Davi voltou depois de 200 jogos. Maxime já saiu. Então, assim, não tá dando. Não tá dando. É difícil, é dolorido pro torcedor, pra gente que acompanha o Vasco, ver o Vasco nesse tipo de situação. Então, não vou me prolongar muito. Eu acho que é isso. O torcedor tem plena consciência do que está acontecendo. E a gente precisa de urgência. O campo está gritando, está falando que desse jeito não está dando. Tá bom? Eu agradeço a todo mundo que acompanhou mais esse Acorda. Um forte abraço, deixa o like, seu comentário e até a próxima.